Saudações rubro-negras, flaginias, crise nos bastidores, negociações travadas e decisões que expõem o Flamengo sem rumo. A novela Carrascal se arrasta. A contratação de Mickey Johnson virou piada e Michel pode dar adeus. O torcedor cobra, a diretoria se enrola e a pressão só aumenta. Vem entender tudo o que tá pegando no rubro-negro. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado, Flamengo. O principal entrave na negociação entre Flamengo e Dinamo Moscou por Jorge Carrascal é a diferença no valor pedido pelo clube russo e a proposta do Flamengo, além da exigência de garantias bancárias feitas pelo Dinamo para assegurar o pagamento sem atrasos, enquanto o Flamengo ofereceu cerca de 12 milhões de euros, aproximadamente 76 milhões de reais. Além disso, a negociação ficou paralisada por um período devido à Copa do Mundo de Clubes, o que também dificultou o avanço das conversas. Houve ainda um vazamento do interesse do Flamengo no colombiano, o que fez o Dinamo endurecer as exigências financeiras, elevando o pedido e complicando o acordo. Apesar das dificuldades, o Flamengo mantém a confiança em fechar a contratação na próxima janela de transferência, que vai do dia 10, de julho agora a dia 2 de setembro. Já que Carrascal deseja se transferir e aceitou a proposta do clube carioca, no caso do Flamengo, o Flamengo também já está preparado para fornecer as garantias bancárias solicitadas pelo clube russo, o que pode ajudar a destravar o negócio. Pessoal, a novela envolvendo o meia atacante Jorge Carrascal tem um ponto central: garantias bancárias. E aqui vai uma explicação direta do que está pegando. O Flamengo fez uma proposta de 12 milhões de euros parcelado em 3 vezes, ao Dinamo de Moscou, da Rússia. Mas os russos querem mais que isso. Eles exigem garantias bancárias para fechar o negócio ou pagamento à vista, ou seja, uma espécie de seguro de que vão receber o valor integral sem risco de calote. É o que o Flamengo faz nas negociações deles aqui a nível Brasil, E por que, isso trava tudo? Porque garantir esse valor por meio de banco tem custo alto. Os bancos cobram uma taxa que pode chegar até 20% do valor da operação. Nesse caso, em vez de 12 milhões de euros, a operação subiria para cerca de 14,4 milhões de euros no total. Isso inclui o valor pago ao clube e os custos da garantia. E o Flamengo pode pagar? Pode, mas não quer, Pelo menos não dessa forma, porque entende que o custo extra inflaciona a contratação e pode comprometer o orçamento para as outras negociações nessa janela. Seguimos aqui. A desistência do Flamengo na contratação de Mickey Johnson, escancara mais um episódio, de instabilidade política e de falta de alinhamento interno no clube. Algo que vem se repetindo em diferentes camadas, da atual gestão. Teve o negócio do Pedro, para vender o Pedro por 15 milhões, que estava disposto. Agora essa do Mickey, tudo travando, o presidente travando tudo aí, enfraquecendo o Boto, enfraquecendo o diretor de futebol, Mesmo com o acordo encaminhado, voo marcado e tudo, certo para o anúncio, o negócio foi cancelado em cima da hora, o que expõe uma série de falhas, de condução no processo. O que motivou o recuo? Segundo a apuração, que o GE fez, o clube voltou atrás por 3 principais motivos. Rejeição da torcida, quando o nome do Mickey veio à tona, a reação nas redes sociais foi amplamente negativa. Muitos torcedores apontaram que o jogador não era do nível esperado para o investimento e criticaram o valor da transferência, quase 37 milhões de reais. Pressão política interna, conselheiros
Membros, esse é o segundo, né? Membros da diretoria e figuras influentes questionaram o presidente BAP diretamente. A pressão foi forte, especialmente de alas que já vinham insatisfeitos com a condução do departamento de futebol. Terceira, questionamentos sobre o perfil histórico do jogador. Mickey viria de um time da segunda divisão inglesa com números modestos, 3 gols e 5 assistências em 41 jogos, e com históricos clínicos contestado, apesar de, tecnicamente, não sofrer lesões desde 2022. Pessoas do próprio clube afirmam que Mickey Johnson era visto como uma peça para compor elenco e não como protagonista. A ideia era anunciá-lo de forma mais suave, em paralelo a reforços de peso, como o Carrascal, por exemplo, o que não ocorreu, acentuando ainda mais o desconforto, né? A desistência de última hora, com o voo cancelado e negociação praticamente fechada, pega mal institucionalmente. Revela uma falta de blindagem política e de estratégia de comunicação com a torcida, além de mostrar um Flamengo vulnerável a pressões de bastidores. E agora? O clube segue tentando fechar com o Jorge Carrascal, que a gente acabou de falar aqui, certo? Enfrenta através com o Dinamo de Moscou, que endureceu as negociações ao saber da entrada de caixa com a venda de Gerson. A postura da torcida será ainda mais observada, né, nas próximas movimentações, o que pode travar futuras contratações de menor impacto midiático. Há também expectativa de que o clube reavalie o papel de José Botto nas decisões estratégicas, já que o diretor foi um dos principais defensores da contratação. Conclusão: o caso Mickey Johnson não é apenas sobre a qualidade de um jogador ou a rejeição nas redes sociais. Ele expõe uma falha de governança, comunicação e planejamento estratégico dentro do Flamengo, para um clube que mira títulos e protagonismo, no caso internacional. Esse tipo de desgaste público, político e institucional precisa ser evitado com processos mais sólidos e decisões mais transparentes. Esperávamos uma gestão profissional. Estamos lidando com amadores? Essa é a pergunta, né? Você aí do outro lado deve estar se fazendo essa pergunta, como eu também fiz várias vezes durante essa semana. E, sinceramente, eu não acho que o problema seja exatamente esse. A questão é que no Flamengo qualquer erro vira crise. Aqui não tem margem para vacilo. Estamos falando de José Botto, sim, que já chegou sob desconfiança e até agora ainda não mostrou ao que veio. Foi ele quem trouxe o Juninho, jogador que até pode dar certo no futuro, mas que hoje, né, já se cogita até negociá-lo por valor menor da contratação. Convenhamos, não rendeu absolutamente nada. E agora, essa novela com o Mickey Johnson, né, que virou uma verdadeira pataquada, só escancarou ainda mais a desorganização, fora a história do Mauro César Pereira, né, com a fonte dele, que a gente não sabe quem foi, não sabe se foi o BAP, não sabe se foi o Botto, não sabe se foi... É uma bagunça tremenda, né? A gente não sabe quem foi, mas até colocando preço, né? E foi um escândalo, 15 milhões de euros, pelo amor de Deus, né? Então, assim, muita confusão. Então, ele está sobre avaliação, sim. Ele pode chegar alguma hora dessas aí e ser anunciada a demissão dele. Mesmo porque ele é profissional, é contratado e pode ser mandado embora. Ou seja, né? Segundo as informações, o próprio Felipe Luiz também tem essa parte, tá, pessoal? Uma parte muito importante que ninguém está falando. Só está falando do Botto, mas não está falando do Felipe Luiz. Segundo informações, o próprio Felipe Luiz já havia conversado com o jogador. Ou seja, isso mostra, pessoal, que todas as contratações passam pelo aval do técnico. Inclusive, em entrevista, o Botto já tinha mencionado isso. Que eles iam atrás do perfil, mas que antes da contratação, o técnico sempre seria consultado para aprovação. Certo? O que é natural. Só que nesse caso, só o Botto está sendo sacrificado.
E isso precisa ser analisado com mais equilíbrio. Agora, é o momento da virada, né? De virada, né? A primeira janela foi fraca, porque, de fato, o Flamengo não tinha recursos para investir pesado por causa da compra do terreno, que foi pago à vista. Mas agora a situação mudou. Entrou grana de venda de Gerson, entrou premiação do Mundial e o clube vive um momento de caixa mais folgado. Por isso, a torcida quer, e com razão, nomes de peso, jogadores que cheguem para resolver. A gente não tem mais esses jogadores que resolvem de 2019 até 2022, que chegava, tinha 2, 3 que chegava e fazia gol, resolvia o jogo pra gente. Porque vamos combinar, jogador para compor elenco já tem de sobra. O que o Flamengo precisa agora são de reforços de impacto. Mas não é impacto midiático, impacto de resolução de problemas. Resolução de problemas. E qual que é o problema do Flamengo? O Flamengo não faz gols. O Flamengo, ele chega, tem as combinações, né? As triangulações para chegar no gol, mas não faz gols. Não chuta na gol de média e longa distância, que é um defeito, quando a gente pega time totalmente entrincheirados, né? Com uma linha de 5 e uma linha de 4 na frente, ou até às vezes 2 linhas de 5. Então a gente não chuta de meia e de média distância, e quando a gente tem essa possibilidade de fazer os gols, a gente não tem a competência para tal. Tá? Então a gente precisa desses reforços consolidados, que entrem e mudem o jogo, que aumentem o nível competitivo do time naquela faixa, naquela faixa terminal, né? Vamos dizer assim, como o pessoal usa bastante, né? Final, né? Do campo, né? Aonde se faz os gols, né? Na área do adversário ou em torno da grande área. E aí entra o erro. Não dá para gastar 37 milhões de reais num atacante de 26 anos que nem faz gol. Quando o grande problema do elenco hoje é justamente a falta de gols. Apostar pode? Claro, mas apostar com inteligência. Apostar em jovens promessas, com margem, tá, de evolução, com revenda futura. Agora, apostar em jogador rodado que não resolve nem na Championship, que é a segunda divisão do campeonato inglês, não dá. O Flamengo é gigante. Aqui é pressão o tempo todo. Cada contratação precisa ser pensada não só no campo, mas na reação da torcida, na exigência de resultados imediatos, na responsabilidade de manter o clube no topo. Agora, é hora do José Boto mostrar por que veio e por que foi contratado. Porque nessa janela não dá mais para errar. Vamos ser sinceros, eu não contrataria o Mickey. E o motivo é simples. O Flamengo precisa de atacante que faça gol, que decida jogo, que tenha presença. E pelos scouts, né, que eu vi, que circularam, o irlandês não entrega isso. São 7 gols na temporada 23-24 e 4 gols na temporada 24-25 na segunda divisão do campeonato inglês. São poucos gols, pouca participação efetiva no último terço. É aquilo que a gente falou, né? No terço final do campo ali, aonde tem que ser decisivo. Números que não justificam um investimento de quase 37 milhões, quase não, de 38 milhões de euros, de reais, desculpa. Agora, o que ainda é mais grave, pessoal, eu vou até tirar o óculos para falar sobre isso, é até mais grave que cogitar a contratação de um jogador duvidoso, porque ele podia vir também e dar certo. A gente nunca vai saber porque não vai vir, né? É permitir que a pressão da torcida e de conselheiros influencie diretamente numa decisão técnica. Isso é perigosíssimo. Porque se você tem convicção no nome, você sustenta. Agora, se um diretor, um presidente ou qualquer outro dirigente recua só porque a torcida fez barulho em rede social, ele não serve para estar no Flamengo. Aqui é pressão 24 horas por dia. E quem não tem casca grossa, aquilo roxo,
que peça para sair. E tem mais. Essa desculpa de que foi o departamento médico que vetou o jogador em um pleno domingo, pelo amor de Deus, né? Isso é querer fazer o torcedor de palhaço. Você acha mesmo que a gente vai acreditar que o veto foi puramente técnico, quando até o voo do jogador já estava marcado? Não subestime a inteligência do torcedor. A torcida do Flamengo acompanha, entende e cobra. Tem uns ou outros aí que a gente pode duvidar, mas a maioria faz tudo isso. E quando vê esse tipo de improviso, de vai e volta, de amadorismo disfarçado de preocupação, fica revoltado com razão. O Flamengo precisa parar de tomar decisões por impulso e por medo. Precisa de planejamento, convicção e coragem. E precisa parar de fingir que está tudo sob controle, quando claramente há uma crise silenciosa nos bastidores. Ou resolve agora, ou vai continuar apagando incêndio toda semana. Tá? Seguimos aqui. Michael mantém decisão de sair do Flamengo e atacante deve dar adeus ao clube em breve. Diante das expectativas para o decorrer da temporada, o atacante vem cogitando deixar o clube ainda nesta janela de transferência. Movimentações de mercado, um dos pontos que vem gerando ruído entre torcedores e conselheiros é a postura do diretor executivo José Botto, que, apesar de discreto nas entrevistas, tem gerado insatisfações com sua forma de atuação. Recentemente, um jovem da base foi negociado custo zero, o que aumentou ainda mais a pressão sobre o dirigente, que já havia sido alvo de críticas por entrevistas ambíguas envolvendo o atacante Pedro. Ao mesmo tempo, a diretoria analisa o cenário técnico, né? E já discute a renovação de contrato de Felipe Luiz, que vem se destacando pelo desempenho sólido à frente do time principal. Apesar do trabalho convincente do ex-lateral, o nome Jorge Jesus, como sempre, né, pessoal, continua sendo observado com atenção por membros da cúpula rubro-negra, especialmente pelo fato do Mister ainda não ter selado seu vínculo com o Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo. Com o foco novamente nas competições brasileiras e continentais, o Flamengo trabalha para fortalecer o elenco e reorganizar internamente a equipe, o que naturalmente leva a mudanças no grupo. Um dos casos mais emblemáticos neste momento é o do Michael. O atacante foi avisado pela comissão técnica que dificilmente será titular com frequência neste segundo semestre. O motivo? Seu estilo de jogo não se encaixa perfeitamente na ideia tática de Felipe Luiz, que prioriza um ataque mais posicional e jogadores que contribuam com intensidade na recomposição e organização ofensiva. Com isso, Michael externou à diretoria o desejo de deixar o clube ainda nesta janela de transferência. A direção rubro-negra não tem a intenção de negociá-lo a qualquer custo, mas caso chegue uma proposta considerada vantajosa, o Flamengo está disposto a conversar. Os representantes do jogador, por sua vez, já monitoram o mercado em busca de alternativas viáveis. A situação é um retrato do momento do clube em processo de ajuste, mas ainda com a ambição de manter o alto nível nas competições nacionais, e para isso, decisões duras precisam ser tomadas, mesmo que envolvam nomes de peso no elenco. Pessoal, a gente aqui no canal vem alertando, né, há um bom tempo, né? O Michael, não só o Michael, não vem entregando o que se espera de um atacante no Flamengo. E quando eu falo entregar, estou falando de gols e assistência, aquilo que realmente decide jogos. O Cebolinha também está nessa, né? E para ser justo, não é só o Michael, é o que eu falei agora. O Cebolinha também entra nessa e outros jogadores que jogam no ataque e não resolvem, né? A verdade, e o Bruno Henrique, mesmo fazendo gols de vez em quando, ele não vive um bom momento. A verdade é que só o Luiz Araújo está correspondendo de uma certa forma. E que os atacantes do Flamengo, de forma geral, têm sido pouco determinantes. A gente precisa de jogadores que resolvam. A gente já vem falando, vem martelando isso. Resolvam partidas, que apareçam nos momentos decisivos, e isso, infelizmente, não tem acontecido. No caso do Michael, a situação é ainda mais preocupante,
além de não participar diretamente dos gols, ele vem fazendo partidas tecnicamente muito baixo do esperado. Falta objetividade, falta leitura de jogo, falta aquela ousadia eficiente que ele já mostrou no passado, na primeira passagem dele pelo Flamengo. É claro que ele tem qualidade e pode render mais, mas até quando o Flamengo vai esperar essa recuperação de desempenho desses jogadores? O time está brigando por títulos importantes e precisa de um ataque de força, né? E faça a diferença também. Não que apenas acompanhe o elenco. Felipe Luiz já deixou claro que a disputa por posição está aberta, então quem quiser a vaga do ataque do Flamengo vai ter que mostrar mais do que correria e vontade. Precisa ser decisivo. E eu vou falar uma coisa para você. Para mim, o Wallace já tinha que começar a entrar como titular nessa equipe aí, porque esse moleque é diferenciado e resolve. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, lance, coluna do Fla, site 90 minutos, UOL, Bala VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flagenel, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado ou mais idolatrado Flamengo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!